Tradução do testemunho do dia 14 de agosto de 2017. O massacre. Amados, no dia 14 de agosto de 2017, de madrugada, me deram um sonho, onde nesse sonho me levaram para uma montanha e vi como as senhoras e senhores ali trabalhavam durante o dia nas atividades. As senhoras trabalhavam semeando e colhendo, e os senhores preparavam a terra e buscavam a lenha. Então, em certo momento, vi como as senhoras preparavam a comida e a serviam em grandes mesas de madeira e chamavam os demais para compartilhar a comida que tinham feito com tanto amor. Assim que todos chegaram e começaram a orar pela comida, naquele momento, meu acompanhante apareceu e me disse: "Olhe e ouça." Então fiquei muito atenta ao que estava acontecendo ali. Ouvi um homem dizer ao outro: "Teremos que desistir, porque a terra é ruim." Ao que o outro respondeu: "Preguiçoso. Quem disse que seria fácil? Com muito trabalho, renderá frutos, já os verá. Não se preocupe." E ali eles tiveram aquela conversa sobre a situação que estavam tendo com o plantio da terra. Eles terminaram de comer e eu os vi quando foram para o campo. Nesse momento, me mostraram duas famílias. Uma semeavam, construíam do nascer ao pôr do sol, trabalhavam até no final do dia, estavam cansados, mas se sentiam satisfeitos. Mas a outra trabalhava por pouco tempo e depois passava todo o seu tempo descansando. Então meu acompanhante se aproximou e disse: "Quem você acha que vai conseguir?" Eu respondi: "Pois, aqueles que trabalham do nascer ao pôr do sol." E nesse momento eu vi como o tempo corria e a família trabalhadora já tinha uma pequena casa só para dormir e se abrigarem das inclinações do tempo. Eu também vi que eles tinham um sistema de irrigação em casa, como por canais de madeira, parecidos com bambu para coisas assim. Eu também vi que no plantio tinha todos os tipos de comida, como folhas, frutas menores e maiores. Eu também vi muitas plantas medicinais. Pude apreciar também uma horta. Eles estavam felizes e não tinham preocupações. Naquele momento me mostraram que estavam em um sábado, estavam debaixo de uma árvore muito frondosa. Se encontraram lá e começaram a falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado. Eles também leram o espírito de profecia e eu os ouvi cantando hinos do antigo inário adventista. Então eles estavam tão felizes, tão alegres, vi que estavam em paz, se sentiam seguros naquele lugar. Eu me aproximei para ouvir e ver o que liam, porque de repente eu vi que seus rostos estavam tão agradecidos, mas ao mesmo tempo preocupados. Quando me aproximei, reparei que eles tinham a Bíblia aberta em Daniel 11, 40 a 45. Ali, apontou o dedo do pai daquela família, que era o que estava lendo. Então meus olhos ficaram fixos nesses versos. Eles leram e agradeceram a Deus, porque apesar de tudo o que surgia do lado de fora, eles estavam seguros. Eu dizia: "O que está acontecendo lá fora?" E meu acompanhante me disse: "Venha e vê." Nós saímos daquela montanha e nos levantamos para ver o planeta bem no alto da Terra. Eu vi porque era alto e eu podia ver a Terra. E comecei a ouvir detonações, detonações muito fortes, e ver bombas em lugares diferentes. Tinham mortes em todos os lugares. Alguns correram com grande desespero. Então, naquele momento, eu fiquei apavorada e disse: meu Deus, o que está acontecendo?" Meu acompanhante me disse: "É o momento da grande matança." Havia tal desespero. As nações estavam enlouquecidas. Elas não paravam de agredir-se umas às outras.
O espetáculo era terrível do que estava passando lá. Comecei a ver o terror, comecei a ver a fome, a desolação. Tudo isso cobriu o planeta Terra de negrume. Então, meu acompanhante me disse: vamos? Então eu disse: para onde estamos indo? E ele me disse: venha e veja. Fui levada novamente para as montanhas. Lá havia aquela família que era diligente, trabalhadora e feliz. E também vi a família que não trabalhava muito. Vi como essa família chorava e eles lamentavam sua procrastinação. Eles oraram por ajuda, mas essa não lhes chegava. Sua pouca comida se havia escasseado. Eu pude ver que em suas vasilhas de comida não tinham quase nada. Então a fome os investiu, e eu comecei a vê-los descer a montanha e prostraram-se ante o sistema para obter comida. Fiquei desesperada e disse: Senhor, por favor, faça alguma coisa. Então meu acompanhante me disse: sua sorte está lançada. Tudo foi previsto, o plano foi traçado, mas o povo pereceu por falta de conhecimento. Então eu vi como essa família, depois de obter comida, foi brutalmente morta. Foi muito triste o que estava passando lá. Amados, nessa cena, comecei a chorar, porque conheci essa família e senti que meu coração ia rasgar. Então, quando eu não sabia o que fazer, eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Por que o seu povo não está prestando atenção ao que está acontecendo? Então percebi que veio a mim como uma revelação, como se fosse um filme, onde eu os aconselhava e expunha o plano divino, mas eles levaram tudo como uma sugestão e não como um mandato para obedecer a Deus. E agora, por isso, eles haviam perecido. Foi tão triste que caí no chão e não quis ver. Eu chorei, chorei e perguntei: por quê? Por quê? Por que eles não fazem caso se a destruição era predita? Então meu acompanhante me disse: ninguém tem escusa. O Espírito Santo apelou a todos e eles fecharam as portas. Então ele me disse: diga-lhes que tudo está pronto e que se eles não obedecerem, eles perecerão. O Santo de Israel vai abrir as portas para aqueles que estão dispostos. Então ele me deu estas pequenas instruções que eu quero compartilhar com vocês. Devemos orar sem cessar. Devemos jejuar. Devemos estudar a Bíblia, o espírito de profecia, estar ciente dos acontecimentos, humilhar-nos diante de Deus e agir em nome do Senhor. Depois disso me disseram: lembre-se, lembre-se do que viu. Cabana pequena, terra que tem água, semeadura e abrigo. É tudo o que é necessário. Diga-lhes para voltar às veredas antigas e não demorem se desejam salvar-se. Então, naquele momento, houve um silêncio e, de repente, ele voltou e me disse: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está listando todos e seu inimigo também. Diga-lhes que somente pela obediência sem reservas eles podem ser salvos. Aí, amados, naquele momento, depois daquelas palavras, acordei com pressa para preparar os últimos detalhes para poder ser protegida por Deus. No meu ser, naquele momento, as palavras soaram: a propriedade de Deus, ninguém pode tocá-las. Então eu me perguntei: o que devo fazer para ser propriedade do meu Deus? Então, quando despertei, 3 coisas vieram em minha mente imediatamente e quero compartilhá-las com vocês. Primeiro, reconheça. Reconheça que somos inúteis e que devemos depender totalmente de Deus. Segundo, peça perdão. Peça perdão a Deus. E se ofendermos nossos semelhantes, devemos corrigir, consertar e restaurar o que sabemos que podemos fazer.
Naquele momento vieram as palavras ao meu ouvido, como se alguém estivesse ditando para mim: pelos seus frutos o conhecereis, diz o Senhor. Oxalá, amados, que todos nós possamos alcançar essa medida necessária para ser propriedade de Deus. É o meu desejo e é a minha oração neste momento.